Então, pessoal, já está gravando. Vocês têm acesso à minha tela já? Todos estão com acesso à minha tela? Não, professor. Não, professor. Não? Não. Então, peraí. Uma janela. Esse aqui. Peraí. Esse aqui qual que é? Quinto dia. Deixa eu ver aqui. Só um momento aqui que eu vou verificar aqui. Vou abrir o projeto aqui. Vocês estão vendo essa tela aqui? Alô? Sim. Sim, professor, estou vendo. Eu não sei, deixa eu ver. Eu não sei se é a tela aqui. Vamos ver, só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu parar aqui e entrar, que está estranho isso aí. Aquele curso, segundo curso. Essa tela aqui. Tá, essa tela estão vendo aqui, segundo curso de bioestatística, quinto dia do curso, né? Estão vendo isso, né? Então, Sim. confirma? Tá, beleza, então tá. Porque eu estava contra a tela lá, que estava estranho. Então tá, pessoal, hoje a gente vai ver, então, agora nessa aula, teste T paramétrico e teste U não paramétrico, tá? Vou começar com o teste T, que são um teste de comparação de duas médias, dois grupos, né? Ou duas populações, duas amostras. E no caso, o teste T, ele é utilizado, é um teste paramétrico, tá? Chamado teste student, que tem as premissas que ambos os grupos têm que ter distribuição normal, tá? E as variâncias homogêneas. E os dados são independentes. Tá? Então, a gente vai começar com o teste T, teste student. Existe um equivalente não paramétrico, que é o teste U, ou diminuting, que ele é utilizado quando as premissas, né, não atingem, os grupos não têm as premissas necessárias para o teste T. Ou seja, algum dos grupos não tem distribuição normal, ou a variância não é homogênea, então aplica-se o teste U. Né? Uma alternativa que os estatísticos usam assim, se você não tem a distribuição normal ou a variância homogênea, pode ser feita uma transformação nos dados. Só que os resultados têm que ser reportados, né? Nos resultados têm que ser reportados que os dados foram transformados, tá? Então, a gente vai iniciar o teste T. Aqui eu tenho esses arquivos que eu passei para vocês. Vão partir do diretório, né, que tem aqui, que é do quinto dia útil do curso, tá? Então, usando o comando 7wd, eu vou entrar aqui e acessar o diretório, os arquivos, né? Esse arquivo que a gente vai trabalhar é uma extensão XLS, tá? É um Excel, que é estado civil, idade, peso e altura, tá? Então, nós temos aqui idade civil, né? Peso e altura. Tem que instalar o pacote RealX, então vocês têm que instalar aí agora o pacote de vocês. Então, já está instalando aqui, está em vermelho aqui, né? Indicando que está instalando. E agora, aqui, ó, tá?
Está instalado, eu vou carregar o pacote para poder usar. Então, indica que está carregando os pacotes agora. Esse nome grande, né, Estado Civil, idade, peso e altura, eu chamei de ECIPA, tá? E vamos abrir com a extensão do Excel, né? Então, para abrir aqui, lembrando, né, como é que é o processo, né? Read Excel, que é para importar os dados, tá? Então, aqui eu venho aqui e copio, certo? Daqui do R Console, né? Eu copio aqui e colo aqui, tá bom? Colo aqui, certo? E dou um Ctrl Enter ou Run. Aí eu quero ver que dados são esses. Então, aqui eu posso verificar que dados são esses aqui, né? Certo? Nós vemos que aqui é uma table, ela mostra os primeiros 10 resultados, mas em estado civil, sexo, religião, idade, peso e altura. Né? Essas aqui são caracteres, e idade, peso e altura são DBL, são números. Então, o que eu faço, pessoal, é converter para uma data frame. ECIPA, data frame, ECIPA. Converti para data frame, vou ler. Então, aqui eu posso verificar, então, foi convertido para uma data frame. A estrutura dos nossos dados, eu utilizo a função CTR, então eu verifico que tem 30 observações no total, o estado civil, sexo e religião são caracteres, idade, peso e altura são números. Bom, aí eu preciso converter. Para converter para fatores, eu só preciso fazer o seguinte, né? Vou converter um aqui, né? Então, quero converter estado civil para fator. O que eu preciso fazer? Digitar o nome do objeto, tá? Minha variável e factor. E eu converto, né? E digitar o nome do objeto seguido da variável, eu faço essa conversão aí, tá? Ctrl Enter. Agora eu verifico aqui que, né? A estrutura, né? A estrutura, usando a função class, ele é uma data frame, tá? Assim, não, a função class é uma data frame, desculpa. O ECIP é uma data frame, mas o que eu quero verificar é o fator, tá? Essa variável aqui. Essa variável é um factor, tá? E aí, um fator, né? Aí, o que eu faço? Eu faço para todas as outras variáveis, sexo também e religião, né? Então, como eu já fiz aqui, eu vou aproveitar, já vou fazer tudo junto aqui, tá? Todos são convertidos em fator, lembrando que a ordem que o R cria é uma ordem alfabética, tá? Então, temos a religião católica, evangélica e protestante, está na ordem alfabética. Caso você queira modificar os níveis, você tem que trabalhar modificar nos labels, nos levels e nos labels, né? Tá? E a estrutura agora desses dados é que ela está como estado civil factor, né? Sexo factor, religião factor, idade, peso e altura como número. Pronto. Tá, então agora eu quero fazer o teste T. O que eu quero comparar? Eu quero comparar a variável idade, né, por sexo. O sexo tem dois níveis, o masculino e o feminino, tá? Então, homem e mulher, tá aqui com homem e mulher, certo? Então, eu quero verificar se existe diferença quanto à idade média de homens e mulheres. O que eu faço aqui? Faço a separação dos grupos, né? IDH de homens, eu faço ECIPA, quero separar a idade, né, de homens, certo? Então, uso os colchetes, ECIPA, eu quero, por sexo, né, certo? Tá? E aí eu quero o grupo homem, né? Então, grupo homem. Tá? Então, eu passo aqui, tá? E aí eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, já tenho aqui, eu só vou colocar a idade de mulher, né? ECIPA idade, ECIPA sexo, agora que eu mudo para mulher. Tem que ser igual como está escrito lá. Então, mulher, aqui, tá? Okay. Criei o quê? Os dois grupos que eu vou trabalhar, que eu vou verificar a diferença. Então, idade de homem e de mulher, salvou nesses objetos aqui, tá? Aí eu vou verificar o N amostral de cada um. Então, já está aqui, usa essa função lente, tá? Certo? É bom aqui, porque o RStudio já dá ele lembra, né, para a pessoa, né? Então, vou apagar aqui. Como já está escrito ali, eu não preciso escrever.
Então, vou verificar o N amostral de cada um. Cada grupo desse aí. Cada grupo desses tem 15 elementos, tá? 15 repetições. O que eu tenho que fazer agora é começar a testar a normalidade. Aplico, então, esse Shapiro teste, e coloco o grupo lá, tá? DH. Faço o mesmo com IDM. Tá? Nesses testes aqui, a hipótese H0 é que a idade de homens tem distribuição normal. A hipótese H1 é que a idade de homens não tem distribuição normal. É um teste bilateral, tá? Então, aqui, eu vou fazer o teste. A minha decisão é pelo p-valor, né? Então, a decisão, se o resultado do teste, se o p-valor do teste for maior que 0,05, eu não rejeito H0. Se for menor, eu rejeito H0, tá? Então, eu faço o teste aqui, aí o resultado do teste está me indicando. Então, o p-valor desse teste, né, está me indicando que é maior que 0,05 do grupo de homens e o grupo de mulheres também. Então, isso aí já deu pré-requisito que cada grupo tem distribuição normal, tá? Então, o critério de decisão é o valor do P, tá? Esse aqui que eu estou falando para vocês. P maior que 0,05, não rejeito H0. P menor que 0,05, eu rejeito H0. Nesse teste, então, ambos os grupos têm distribuição normal. Então, o pré-requisito da distribuição normal está ok. Vamos testar a homogeneidade. A homogeneidade dos grupos, né? Ou seja, eu vou verificar aqui se as variâncias são iguais, né? São homogêneas, não tem diferença entre as variâncias. Então, a hipótese H0, a hipótese da nulidade, que não tem diferença, são iguais, e a diferença que existe é devido ao acaso. Aqui, H1, essas variâncias são diferentes, né? Ou seja, não são homogêneas. O que eu quero para aplicar esse teste é que as variâncias sejam homogêneas, tá? Então, eu aplico no var teste, tá? E verifico. Também o critério de decisão é pelo p-valor. O p-valor está me indicando aqui nesse teste que ele é maior que 0,05. Então, as variâncias são homogêneas. Bom, então as variâncias são homogêneas, eu não rejeito H0. Então, eu tenho o pré-requisito, né? Assumindo que os dados são independentes, né? São grupos diferentes, tá? De idades, eu vou fazer o teste de student, tá? O teste de student, ele tem as hipóteses também, que as médias de idade de homens e mulheres são iguais, ou não tem diferença significativa, ou a diferença é devido ao acaso. E a hipótese H1 é que as médias, né? Aqui as médias são diferentes, tá? O sinal de diferente, tá? Ou não são iguais, ou são diferentes, ou seja, aqui a diferença é atribuída a uma diferença na população. Então, se tem uma população que tem uma diferença, ela vai refletir na amostra, tá? O teste aplicado, a função é t-teste, tá? É o t-teste que você vai trabalhar. Esse é um teste bilateral, então t-teste, t.teste é parte do stat básico, né? Eu coloco aqui os grupos, tá? Eu já testei e a variância é igual, então é true, tá? A hipótese alternativa aqui, a alternativa está referindo-se que é um teste bilateral, two-sided, tá? Então aqui eu escrevo entre aspas, two-sided, tá? Ok, fiz aqui, então pronto, vou fazer o teste agora, tá? Então, o critério de decisão também é esse aí. Então, o critério de decisão dos testes são pelo p-valor, né? Em relação ao seu alfa, né? Se o p-valor é maior que 0,05, você não vai rejeitar o H0, e se for menor que 0,05, H0. Então, eu Ctrl Enter, faço o teste. O que deu ali? O p-valor, né, é maior que 0,05, tá? Então, ou seja, eu não rejeito o H0 e as médias são iguais, né? As médias de homens e de mulheres são iguais, pelo valor. Então, no final, né, você vai... deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Não, voltando. Então, a resposta do teste, então, ela vai dizer que foi feito o teste T de student, né? E não houve diferença significativa entre a idade média de homens e de mulheres, conforme o p-valor 0,18. Né? Ou o p-valor maior que 0,05, tá? Que é assim que é reportado o resultado, certo? No caso, se a pessoa quiser saber fazer a tabela, né, e colocar as letrinhas, ela pode calcular a média, né,
aqui nesse resultado também, ele já dá as médias dos valores, tá? Então, a gente verifica aqui também, calculando pela função min. Se a pessoa quiser utilizar, então, se a pessoa quiser reportar, colocar as letrinhas, a gente vai trabalhar com, vamos fazer o cálculo, né, com o pacote PSIC. Então, a gente tem que instalar o pacote PSIC, né, para gerar todas aquelas estatísticas, né? Então, aqui nós vamos estar instalando, certo? Ok. E agora, está instalado com sucesso, vamos carregar o pacote, tá? Então, à medida que você consegue acessar já a função, quer dizer que o pacote já tá instalado e está carregado. Então, vamos usar a função describe by, tá? É um pacote muito bom, né, para trabalhar. Então, describe by, pacote PSIC, tá? Deixa eu ver aqui, alguém aqui. O Igor. Olá, bom dia, Igor, tudo bom? Tudo bem? Tá. Então, nós temos aqui o describe by. Aqui, cadê? Beleza. Então, vamos voltar aqui, tá? Então, a describe by. Então, eu vou colocar o nome da minha variável, vou colocar o objeto, o nome da variável resposta, que é a idade, né? E a ECIPA, o nome da minha variável categórica, né? Certo? Variável independente, que é o sexo. Tá? E vou testar, e vou verificar aqui. Então, o que eu vou verificar? Todo aquele quadro de testes estatísticos, né? Então, aqui nós temos, então, a média, né? O grupo de homens tem 15, média de idade 39, o grupo de mulheres tem 15, com a média de idade 50. O erro padrão, no caso, o erro padrão é só o cálculo do desvio padrão sobre a raiz de n, que é 5,81, e das mulheres é 5,4. Né? Então, eu tenho aqui, né? Já coloquei, já tinha salvado aqui. Aí eu coloco a estimativa, que é o desvio padrão. São 2 desvios padrões. Multiplico o erro por 1,96, que são 2 desvios, tá? E aí eu tenho aqui os valores. O erro padrão com a estimativa agora é esse valor aqui, né? Então, eu já fiz a tabela aqui, né? Eu montei, né? Então, o grupo, a idade de homens aqui, né? Idade de homens, idade de mulheres, 15. A média de homens, eu quero o grupo homem aqui, 39,47, o erro padrão. De mulheres, 15, 50,27, o erro padrão. E aí eu verifico, né? Aí eu verifico que, no caso, como citou o teste, que eu não rejeito H0, que eu rejeitei, que eu não rejeito H0, né? O nosso teste aqui de não rejeitar H0, né? Que as médias são iguais pelo p-valor, certo? Tá? Beleza? Então, eu só estou representando aqui. Né? Então, assim, uma forma da gente confirmar que as médias são iguais é você pegar o intervalo de confiança com o erro, fazendo a média mais ou menos o erro padrão, né? Média menos o erro padrão, média mais o erro padrão, tá? Vai gerar os valores do intervalo de confiança, né? A média, né? O valor médio mais o erro padrão, o valor médio menos o erro padrão. Então, tem uma variação aí de... deixa eu ver aqui, peraí, se eu fiz aqui. Não estou achando o resultado. Ah, tá, média menos o erro padrão. Tem alguma coisa errada aqui, eu peguei, tá. Ah, tá. De 28, a média menos o erro padrão, a média mais varia o grupo de homens de 28 a 50. Das mulheres, né? Eu pego a média mais ou menos o erro padrão, vou pegar ali para não dar problema aqui, certinho. Eu verifico que varia de 39 a 60. Então, uma das formas de nós verificarmos, tá? Que não tem diferença, nós montamos o intervalo, né? Dos homens, a média mais o erro padrão varia de 28 a 50, e das mulheres varia de 39 a 60. Então, isso aqui é um indicativo que não há diferença entre os grupos, tá? Então, haveria diferença se o intervalo tivesse fora, né? Um intervalo não entrasse no outro. Como o intervalo está dentro do outro, é uma comprovação que não há diferença estatística significativa, tá? Então, essa tabela seria montada poderia ser montada, né? Ou escrever mesmo no texto, tá? Então, de teste T, nós teremos isso aí. Bom, agora vamos fazer o teste U, né? O teste U de Menuit é um teste em que algumas das premissas da normalidade,
né, ou da homogeneidade, elas não são satisfeitas para fazer o teste. Então, a gente faz o teste, né, da homogeneidade entre as variâncias, teste de distribuição normal para ambos os grupos, né, e se pelo menos um grupo não tem isso aí, a gente aplica o teste U. Tá? Uma alternativa, como eu falei, é transformar os dados, certo? Mas aí você vai ter que reportar que fez uma transformação nos dados. E o resultado sempre vai ser para dados transformados, tá? Outra alternativa é utilizar o teste U, né, devendo o item, que no R é conhecido como Wilcoxon test, tá? Então, eu vou trabalhar com a mesma base de dados, ECIPA, certo? A classe ECIPA é uma data frame, tá? E a estrutura de dados aqui já está como factor, que eu já tinha modificado como factor, né? Idade, estado civil, sexo, religião, factor, idade, peso e altura, tá? Eu separo, agora, eu vou trabalhar com a variável peso, né? Peso de homens e de mulheres. Eu quero verificar se existe diferença no peso de homens e de mulheres. Então, eu separo também os grupos. Aqui eu já separei, né? Já separei o peso dos homens. Então, vou fazer pelo menos aqui, para mostrar, né? Para lembrar sempre. Aqui está em relação à minha variável resposta, o peso, tá? Ver se alguém que vai entrar aqui. Não, beleza. Voltando aqui. A ECIPA peso, que é a minha variável resposta. ECIPA, né, sexo, separando pelo grupo homem, tá? E aí o outro grupo que eu faço como eu já fiz aqui, né, separo por grupo de mulheres também, que é o mesmo processo. Então, eu separei os grupos aqui, estou fazendo aquele processo que eu já fiz, né? Aí vou verificar quem é o peso de homens e de mulheres, beleza. Vou fazer o teste da normalidade. Né? A normalidade é que a distribuição de peso de homens é normal, e a distribuição de peso e a H0, né? E a distribuição H1 não é normal. Também faço mesma hipótese para as mulheres. A distribuição de peso de mulheres é normal e H1 não é normal. Então, vou fazer o teste agora aqui. Tá? Já faço o Shapiro teste, né? Do peso de homens e peso de mulheres. Então, eu verifico aqui, pela distribuição, né, que menor que 0,05, né, critério de decisão, então eu rejeito H0. A distribuição tanto de peso de homens como de mulheres não é normal. Então, já tenho um pré-requisito para eu aplicar esse teste U, tá? O teste Wilcox. Então, vamos aplicar o teste agora. Tá? Vou testar aqui só para verificar, né, como é que são as variâncias, né, as variâncias de peso de homens e de mulheres são homogêneas, a hipótese H0, né, e H1 é que elas não são homogêneas. Né. Com o critério, apenas com o critério da normalidade não sendo satisfeito, eu já poderia aplicar o teste U, mas eu vou verificar como estão as variâncias também, tá? Também as variâncias, então, no caso, elas não são homogêneas, porque o valor de P é menor que 0,05, certo? Então, eu vou aplicar o teste U. O teste de U, o teste de Wilcox, chamado Wilcox teste, tá? Você vai colocar o grupo 1, o grupo 2, variâncias F, true, que não são iguais, e alternativa to side. Então, eu entro aqui, ó, Wilcox, basta digitar o Wilcox teste, está no pacote stats do R, o grupo PH, né, que é peso de homens, peso de mulheres, né, aqui ele tem a opção de verificar se o teste é pareado ou não, né, no caso, F, os dados são independentes. Aqui, correct, né, que é uma correção de continuidade, que você vai colocar true, tá? Então, a correção de continuidade é o seguinte, quando se trabalha com um teste não paramétrico, os dados são transformados, né? Os dados são transformados em postos. E tem postos que se repetem. Então, existe uma correção desses postos aí, que é essa correção de continuidade, que é feita. Tá? O default, o padrão desse teste aí, ele já é com correção de continuidade. Tá? Mas depois eu vou mostrar uns detalhes para vocês aí, as diferenças, né? Algumas diferenças em termos de rejeição da H0, né? Das hipóteses, do próprio teste mesmo. Então, o grupo
peso de homens e mulheres. PyRed é falso, né, porque eles são independentes, com correção de continuidade. A hipótese alternativa TwoSide que são o teste bilateral. Nesse caso, o que eu estou dizendo aqui, né, as minhas hipóteses, que os postos médios, ou os rankings, né, os rankings médios, chamado de rankings, tá, do peso de homens e peso de mulheres, né, aqui são iguais, né, iguais aos rankings, né, médios de peso de mulheres. E a hipótese H1 é que os rankings médios de peso de homens são diferentes, né, dos rankings médios de mulheres, tá? Peso de mulheres. Então, aqui eu aplico o teste, tá? E a decisão também é o critério pelo p-valor. Aí, o que aconteceu? Olha, a resposta do Wilcox test, Hansen test, com correção de continuidade. Esse é o default. Então, está dizendo aqui, pelo p-valor, que ele é menor que 0,05. Então, rejeita H0. Então, nesse caso, eu rejeito H0, que há uma diferença, tá? Há uma diferença nesses rankings, tá? Nesse caso aqui, pessoal, depois eu falo. Eu queria mostrar também outras formas de fazer esse mesmo teste, né? Por exemplo, se eu aplicar aqui, né? Se eu aplicar que esse teste, ele não vai ser utilizado correção de continuidade, né? Sendo bilateral, se eu rodar o teste, eu também vou ter o mesmo resultado de rejeição da hipótese H0. Então, aqui é com correção de continuidade, que é o default, né, eu fazendo, e supondo que não tivesse a correção de continuidade, também ele vai rejeitar H0. Então, ou seja, o R ele vai transformar, né, esses dados em postos, né, e a gente não sabe, né, não viu a estrutura dos postos como é que é, né, a gente não fez a gente está fazendo com software. Mas, mesmo sem a correção de continuidade, ele também rejeita H0. Uma outra forma que vocês podem fazer esse teste é pelo default, que é o padrão, né? O padrão do R, ele utiliza o Wilcox test, você pode somente colocar os grupos, tá? E o default dele vai ser esse aqui. Então, se você rodar aqui, né, pedir para rodar, ele vai dar o mesmo resultado, né? O mesmo resultado se eu pedisse com correção de continuidade, que é o primeiro teste que a gente fez aqui, né? Vendo aqui, ó, com correção de continuidade. Então, 004, né, 321, né? E aqui, ó, é o default. Então, eu posso fazer o teste, o Wilcox teste, dessa forma também, tá? Que ele vai gerar um teste com correção de continuidade. Então, vocês viram que com correção de continuidade, sem correção de continuidade, ele vai rejeitar H0, tá? Aí também eu uso as letrinhas, né, para saber, né, instalei o pacote instalado, né, já viu ali, mostrou que está instalado. E aí, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, segundo a Sônia Vieira, uma estatística de renome no país, ela cita que, mesmo você trabalhando com testes não paramétricos, você pode calcular a média, desvio padrão, erro padrão, e representar esses valores com a média e o erro padrão, né, como a gente representa, para representar as letrinhas, mas apenas para título de representação, porque como os dados não seguem a distribuição normal, não cabe utilizar a média, né, e o erro padrão. Então, aqui eu fiz apenas para citar, né, certo? Apenas para citar. Então, é interessante também que quando vocês fizerem esses testes e forem aplicar um estudo, vocês, quando tiverem um teste U, vocês citem, né, podem citar a média, mas falem que foi citada a média apenas a título de exemplificação, né, para comparação, né, dos valores, mas que a distribuição desses dados não segue a distribuição normal, então não pode ser reportado a média e o erro padrão. Então, aqui, né, para fazer isso aí, eu fiz aqui o ECIPA peso e o ECIPA sexo, né, que é variável, e eu calculei aqui a média e o erro padrão, tá? Fiz a mesma coisa, tá?
a média deu 79,27 de peso para homens, e de mulheres 63. O erro padrão de homens 3,64. Aqui, lembrando, é só o desvio padrão, né? Se esse valor é só o desvio padrão dividido pela raiz de n. Então, eu pego e faço o intervalo, né? Então, aqui, né, 3,64, eu coloco a estimativa de 2 desvios padrões, tá? Que passa a ser 7,13 o erro padrão. E para as mulheres eu coloco também, passa a ser 1,62. Fazendo esse intervalo aqui, né, o intervalo, né, que varia, então, de o peso de homens de 72 a 86, né, e o de mulheres que varia de 61 a 64. Tá? Bom, aqui, né, eu estou mostrando aqui, mas não dá para se basear nessa comparação, porque, como eu falei, isso aqui é um teste não paramétrico. Então, a média e o erro padrão não segue essa média aritmética. Ele tem os rankings, tá? Não serve para eu mostrar para vocês aqui. Coincidentemente, deu essa diferença aqui, mas a gente não pode se basear por isso aqui. Então, como eu digo, segundo a Sônia Vieira, você pode calcular e botar uma tabela representativa, mas tem que indicar que foi feito um teste U, tá? E só para representar as letras, tá? Então, é isso aí sobre teste U, tá? Beleza? Aqui, como eu falei para vocês, existe uma outra alternativa, né? Se a gente fizer o teste e não existir, né? Ambos os dados não tiverem distribuição normal, ou as variâncias não forem homogêneas. Então, para dados numéricos, a gente usa uma transformação logarítmica, tá? Então, eu tenho aqui o mesmo banco de dados, né? Mesmo banco de dados, tá? Os mesmos valores, ok? Então, como a gente viu, né, que aqui nos testes, né, que a gente fez o teste de normalidade do peso, né, de homens e de mulheres, e rejeitou H0, que não tem distribuição normal, uma alternativa que é recomendada pelos estatísticos é fazer a transformação dos dados. Então, vou pegar esses dados aqui, desses grupos que a gente separou, e vou aplicar uma transformação em log, que são dados numéricos. Tá? Ou seja, eu vou tentar fazer o quê? Uma homogeneização desses dados aí. Tá? Então, aqui, ó, então, os dados, nós temos esses valores aqui, valores numéricos, né? Eu vou transformar eles para log. Então, já transformei aqui, está salvo aqui nesses objetos, e a gente vai ver como é que ficam os dados. A gente percebe que os dados ficam mais ou menos homogêneos com a transformação de log, que é o que se quer, né? Homogeneizar, né? Para tentar ter uma distribuição normal. Então, o que a gente faz? A gente faz os mesmos testes, só que com os valores transformados. Então, né, a hipótese H0, né, que é a distribuição normal no peso logaritmizado de homens, e a hipótese H0 das mulheres, que é a distribuição normal. E aí eu rodo o teste. Eu verifico. Não há distribuição normal, né? Então, é muito raro você fazer a transformação e os dados apresentarem a distribuição normal, tá? Eu rejeito o H0 aqui, certo? A mesma coisa eu vou fazer o teste da homogeneidade, né, com os dados logaritmizados, tá? Então, aqui, ó, também os dados ainda continuam, não são homogêneos. As variâncias não são homogêneas, peso logaritmizado de homens e de mulheres. Então, é muito raro fazer a transformação e os dados terem distribuição normal ou variâncias homogêneas. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, então, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, né, eu transformei, as variâncias ainda são diferentes, né, e não tem distribuição normal, eu aplico o teste Wilcox, tá, com as variâncias, que é o teste U, com os valores logaritmizados, né, tendo as variâncias que são diferentes, alternativa to size, tá, e eu verifico que há uma diferença, né. Então, ou seja, mesmo eu transformando os dados, eu não consegui ter uma distribuição normal e nem variâncias homogêneas. Então, eu não tenho outra alternativa a fazer o teste U de Wilcox, que ele vai dar que tem diferença aqui. Uma coisa
essa é uma forma de fazer esse teste, né? Aqui tem outra forma de entrada do teste, que é eu utilizar o Wilcox teste, peso log de homens e peso log de mulheres, paired falso, né? Que aí também eu vou ter a mesma resposta, certo? Porque isso já faz parte do default, né, da função, tá? E eu entrando aqui, né, com correção de continuidade também, tá? O Wilcox teste, eu também vou ter o mesmo resultado. E eu entrando com default, eu também terei o mesmo resultado. Agora, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que é o seguinte, tá? Vamos supor que eu fiz uma transformação, né? Que nessa transformação que eu fiz do peso log, os dados logaritmizados de peso de homens e de mulheres, eu tenha transformado esses dados, né, para uma distribuição normal, e que as variâncias ficassem homogêneas. Eu vou aplicar o t-teste aqui, ó, peso log, né, de homens e peso log de mulheres, variâncias iguais, bilateral, né? Vamos supor, eu transformei aqui e agora eu tenho uma condição que é um teste T, né? Então vejam só o resultado aqui, ó. Então vamos lá. O que aconteceu? Também gerou um resultado, também rejeitou H0, né? Então, eu tenho os mesmos resultados, né? Se eu fizer o teste T, com aquela base de dados, né? Se rejeitou H0, se eu fizer um teste U, ele também vai rejeitar H0, tá? Então, claro, nessa condição aqui que eu mostrei para vocês, né? Que foi feita, e mesmo sendo feita a transformação, ainda rejeitando H0, o resultado do teste vai ser a rejeição do H0. Claro que, se vocês fizeram o teste de premissas e a distribuição normal não foi, né, não foi satisfeita e a variância homogênea não foi satisfeita, ou uma das duas, a gente faz o teste U-Diminuit, que é o Wilcox teste, tá? Bom, então, o que eu mostrei para vocês aqui, nessa aula, que nós podemos fazer o teste T, né, quando os dados são paramétricos, ou seja, ambos os grupos têm distribuição normal, variâncias homogêneas, e são independentes, né? Quando essas premissas não são satisfeitas, você pode fazer uma transformação, né? Ou pode aplicar um teste U, né? O teste U-Diminuit, que é conhecido como Wilcox teste, tá? Então, são essas duas possibilidades de trabalhar com dados, comparação de dois grupos, né, seja a população ou a amostra, de dados independentes, tá? Então, essa é a nossa aula de teste T, tá? De teste de comparação de duas médias. Agora, então, tá tudo ok aí, né, pessoal? Vou seguir em frente aqui agora para fazer a aula de teste de comparação de mais de duas médias, tá? Que são os testes de ANOVA e de um fator agora, por enquanto, né? E Kruskal-Wallis, que é o equivalente não paramétrico desse teste, tá? Então, vou fechar aqui. Vou abrir agora a ANOVA um fator. Bom, temos aqui agora deixa eu ver aqui. Ver se esse arquivo que eu abri correto aqui. Espera aí. Que esse aqui. Kruskal-Wallis, tá. E agora vamos trabalhar com teste, esse aqui é o quinto dia. Vamos trabalhar com os testes de ANOVA, de comparação de mais de dois grupos, tá? Para um fator, certo? Nesse teste também, as premissas são, né, que todos os grupos comparados têm que ter distribuição normal,
as variâncias sejam homogêneas e os dados são independentes. Vou trabalhar com a nova com fator fixo, tá? E a gente vai fazer testes a posteriori. Ok. Então, nesse tipo de teste aqui, eu trabalho com fator fixo, ou seja, fator que eu posso controlar. No caso aqui, o exemplo de fator fixo, ração, né? Ração A, B, C e D. Outro fator fixo que eu posso controlar, a temperatura, né, de crescimento de micro-organismos em laboratório, né, eu consigo controlar a temperatura, certo? Então, nós vamos trabalhar com o teste de um fator, né, então o fator vai ter níveis, né, então, por exemplo, a ração, que eu vou trabalhar aqui, um tipo de dados, né, que é o peso em função da ração. Então, a nossa variável de resposta é o peso, tá? E a ração, eu vou ter níveis de ração. Então, eu vou trabalhar aqui com o objeto peso ração PIGS. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu não mostrei nas outras aulas, é que deixa eu ver se alguém está chamando aqui para entrar, não. Beleza, eu vou até desligar esse zap. Vou desligar o WhatsApp. Tá? Bom, uma coisa aqui que eu quero mostrar a vocês, que eu não mostrei, eu não sei se eu acho que eu já mostrei nas outras aulas, tá? É que, no caso aqui, que eu tenho aqui, eu quero usar a função getWD, tá? A função getWD, ela localiza o diretório que a gente quer. Então, aqui, eu vou verificar aqui, mostrando para vocês, eu vou abrir, né, não é isso que eu quero. Não quero passar para a apresentação, não. Eu vou abrir aqui uma janela. Vou abrir uma janela aqui para acessar, né, essa pasta aqui. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Bom, aqui, ó, eu quero o quinto dia, né? Aqui eu tenho a minha pasta aqui, pessoal. Vocês estão vendo aqui, né? Estão vendo? Não, Confirma? professor. Agora tá. Então, eu tenho aqui, eu quero mostrar a utilidade da função getWD, tá bom? Então, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha pasta, tá? E nessa pasta aqui, eu quero tirar aqui o objeto que eu vou fazer o teste de ANOVA, tá? Então, eu venho aqui com o botão esquerdo do mouse e clico fora aqui. Ele vai ficar em azul, com o botão direito do mouse eu copio, tá? E aí eu vou lá para o R, tá? Eu vou lá para o R, no caso, eu tenho que compartilhar, né, agora a pasta. Eu vou sair disso aqui e eu vou, né, abrir essa janela aqui. Eu venho para o segundo curso, voltando para a nossa pasta aqui. Então, aqui vocês estão vendo agora, né? O que eu vou fazer, pessoal? Eu já selecionei lá o meu caminho, né, a pasta que eu quero abrir. E eu, usando a função getWD, ele me indica qual o diretório. Então, lembrando para vocês que para a gente trabalhar com a setwd, as barrinhas elas têm que ficar todas viradas para a esquerda, né? Então, se eu colar aqui, ó, né, que eu tenho que colar aqui para fazer a função, para abrir a pasta, né, eu tenho ainda o trabalho de virar todas as barras para a direita, né? Então, aqui tem que colocar entre aspas, e todas as barras à direita. Então, essa função não está ativada, né, não vai conseguir entrar aqui. Mas eu, verificando qual o diretório, usando a função getWD, aparece qual o diretório, e com as barras todas viradas para a direita, já pronta para trabalhar. Então, o que eu venho aqui? Copio daqui, né? E eu colo aqui, ó. Colo aqui, no caminho, certo? Ok. Então, pronto, agora está ativada a função, né? Então, eu posso trabalhar. Então, perceberam, né, que facilita bem a vida da gente, trabalhar com a função, né? Já estão vendo aqui o meu R, né? Então, agora
Estão vendo? Confirma? Professor, tá normal. Tá, beleza? Então, agora eu vou abrir esse diretório, né, para acessar, né, o peso ração PIGS. O peso ração PIGS que está em ponto TXT. Né? Então, venho aqui, eu botei peso ração PIGS, né, que é peso ração de porcos, tá? Peso ração PIGS, desculpa, read table, que é a extensão .txt, e eu vou copiar daqui, peso ração PIGS. Tá? Ok, eu copio aqui, e true, para desaparecer aquele V, variável 1, variável 2. Então, eu vou abrir aqui. Então, pronto, já diz para o R que copiou e salvou. Pronto, assim, abri aqui, ó. Então eu tenho essa data frame aqui mostrando o peso, né, de animais que foram alimentados com ração. Então tenho 5 repetições aqui, né? A classe é uma data frame, né? A gente está vendo que é o aspecto data frame. E a estrutura de dados, ela me diz que essa data frame tem 18 observações com 2 variáveis, ração, caractere e peso numérico. O que eu tenho que fazer aqui, né, é transformar a peso ração PIG para factor. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei peso ração PIG, né, eu pego o nome do objeto mais a ração e escrevo factor e eu transformo, então, agora, né, para factor, peso ração PIG, no caso, ração, transformo para factor, tá? Então, agora está transformada. E aí eu vou verificar a estrutura, né? A estrutura do peso ração PIGS, tá? Factor. E a estrutura utilizando a função str, já me mostra também que a ração é um factor com 4 níveis, A, B, C e D, tá? E o peso é o valor numérico. Outra função que eu posso utilizar aqui é a função glimpse, para ver a estrutura dos dados, né? Peso ração PIG, tá? E também, eu não sei porque eu já usei isso aqui, não consegui, não foi encontrada essa função. Glimpse. Deixa eu ver aqui. Glimpse é outra forma da gente trabalhar, né? Glimpse, seus dados. Encontrado, Glimpse. Glimpse. Eu não sei, eu já consegui usar isso aqui, outras vezes não consegui, então eu não sei qual é a explicação disso. Mas a gente pode utilizar muito bem a STR aqui, tá? Que ela verifica a estrutura, tá? Bom, aí o que eu faço aqui? Eu vou separar os grupos para calcular a normalidade. Esse teste tem que ter normalidade entre os grupos, variâncias homogêneas. Então, vou separar, que eu fiz a separação aqui, né? Eu tenho os dados de ração aqui, peso, eu posso ver todos os valores, né? Então, a ração, os níveis, tem os níveis A, B, C, D, tá? Que é a ordem alfabética, e os pesos de todos os grupos aqui. Aí eu faço a separação por grupos, né? Utilizando, então, já o comando, né, dos colchetes. Peso, ração, PIG. Vou chamar de A, peso, que são alimentados com ração A. Peso, ração, PIG, a minha variável resposta, ela é o peso, tá? Vou separar utilizando os colchetes, a ração A, peso, tá? Separar a ração, no caso agora o grupo A, né? Lembrando que eu tenho que colocar igual o que está aqui, né? Então fiz a separação, assim eu faço para os demais todos, tá? Só estou fazendo aqui, né, para lembrar, o peso da ração PIG A, B, C e D, tá? E aí eu salvo aqui, né, e copio nesses objetos aqui. Pronto, agora, outra coisa que eu faço, obviamente, eu vou ver, né, que a gente tem que fazer, é verificar, né, o N amostral. Então, o N amostral. Percebam que tem uma pequena variação aqui, tá? Mas não tem problema. Então, a gente vai aplicar o teste Shapiro teste para testar a normalidade. Então, eu aplico, né, a hipótese H0 é que o grupo, né, para cada hipótese H0 de cada um, né, é que a distribuição normal, né, no grupo peso, ração, PIG-A, tá? E vou botar só os H0, né? Outro, a distribuição normal, né? A distribuição normal no grupo peso, ração, PIG-B,
tá? E aí eu vou copiar aqui, né? Porque a hipótese H1 é que não há distribuição, né? Então, a distribuição no P e no D também, tá? Aí tem as suas respectivas hipóteses H1. Então, o resultado vai me mostrar o que eu estou fazendo, o que eu estou vendo aqui. Que o peso reação PIG-A, o valor de P, valor, é maior que 0,05. No B também, no C também e no D também. Então, todos os grupos têm distribuição normal, né? Uma outra forma de a gente calcular, verificar, né, a distribuição normal é instalando os pacotes Deplir e RStatics, tá? Então, eu vou instalar os pacotes primeiro aqui, tá bom? Deplir e o RStatics. Então, instalou o pacote Deplir e agora o RStatics. E a gente vai carregar agora, foi instalado, vou carregar, tá? E eu vou fazer o mesmo teste, né, utilizando o operador pipe. Então, eu boto prpig, o nome do meu objeto, que contém os dados, né, tá? Agrupar aqui, ó, group by, né, group by, no caso aqui, ração, né, que é ração, aqui é um fator, certo? E aqui eu vou fazer o Shapiro teste, que é do pacote RStatics, tá? Que é conhecido aqui. E aí minha variável é peso. Então eu faço isso aqui, tá? Nesse aqui, com RStatics, eu tenho que o Shapiro teste, ele é com underline, tá? Ele não funciona se você botar o ponto. Então, eu clicando aqui, ó, ele já vai me dar a normalidade, né, de todos os grupos. Peso A, então a gente vê aqui no p-valor, né? Então, copiando para cá, né, a gente vai ver que pelo p-valor, certo? Pelo p-valor, então a resposta aqui vai gerar aqui. Tá? Então, verificamos aqui, então, né, o resultado do teste, essa última coluna aqui, o p-valor, ele é maior do que 0,05, e está indicando, então, que não tem diferença, não rejeita o H0. Então, todos os dados têm distribuição normal, tá? Então, verifico aqui, certo? P-valor depois desse teste aqui, né? Bom, pelos outros, né, usando os colchetes, né, separando os grupos, também verifico, né, que também os dados têm distribuição normal, que não rejeita H0, tá? Nesse caso aqui, a gente percebe aqui, os resultados são próximos, são parecidos, tá? Certo? Então tá, essa é uma outra possibilidade de vocês fazerem um teste de distribuição normal, né? Ok? Agora, vamos fazer o teste da homogeneidade das variâncias. Nesse caso, quando eu trabalho com mais grupos, né, nesse caso eu tenho 4 grupos aqui, eu uso o teste de Bartlett, tá? Que é um teste do pacote do R, base, né? Bartlett teste, pacote stat, né? PRPig, né? PRPig, minha variável resposta é peso, né? A PRPig, variável resposta é ração. E aí, esse eu faço o teste, né? Essa é a função, né? Os comandos da função. Então, eu verifico aqui que as variâncias de PRPig, né, nossas hipóteses, as variâncias de PRPig de A, B, C e D são homogêneas. E aqui H1, que elas não são homogêneas. Então, o p-valor deu que eu não rejeito H0. Então, as variâncias são homogêneas. Bom, então, eu tendo distribuição normal e variâncias homogêneas, eu vou partir para o teste de ANOVA. Eu vou usar, né, a função AOV. Tá? Essa função AOV, ela tem, né, os argumentos. Primeiro, você coloca a variável resposta, seguido do til, né, variável independente e o nome do objeto que contém os dados. E eu salvo aqui num objeto que eu chamei de ANOVA. Então, como é que eu vou fazer? ANOVA, eu vou salvar nesse objeto ANOVA, eu vou salvar o resultado, né? Para depois a gente verificar esses resultados aí. PRPig,
minha variável resposta é peso, né? O tio, PR-PIG, né? Minha variável resposta é a ração do objeto PR-PIG, tá? Bom, eu já montei aqui, né, os comandos para gerar a nova, tá? Os resultados da nova, eu vou ver com a função summary. Então, para eu verificar os resultados da nova, eu tenho que aplicar a função summary, tá? E o nome do objeto. Então, summary, tá? E o nome do objeto que eu fiz o teste da nova, então o teste está copiado aqui, salvo, né? O summary. Agora eu vou ver os resultados, né? Então, vamos rodar aqui uma nova, né? Já está copiado e salvo. Aqui dá os resultados da nova. Então, aqui a saída da nova, né? O que está dizendo? Que existe diferença, né, pelo p-valor, 2,4 vezes 10 a menos 11, na ração, né? Então, pelo menos existe um grupo que é diferente, mas eu não sei que grupos são diferentes, né? Então, eu sei que existe uma diferença. Então, de acordo com a nova, um fator, né? Houve diferença significativa, né? Conforme o p-valor de 2,4 vezes 10 a menos 11. Só que agora eu tenho que saber quais são os grupos que são diferentes, né? Então, eu tenho os grupos A, B, C e D, né? Grupo de ração A, B, C e D. Então, eu tenho que fazer testes comparando o A com B, o A com C, o A com D, depois o B com C, o B com D e, no final, o C com D. Então, eu quero saber quais são. Nesse caso, eu venho e aplico um teste de Tukey, né? O teste de Tukey, para eu testar, né, a diferença dessas médias posteriores, tá? Ou seja, quais são as médias que comparadas entre si, que 2 a 2, que são diferentes, né? Então, uso o teste Tukey, seguido do comando, seguido do nome do objeto que contém, né, o meu teste de ANOVA. Então, Tukey, no stats, né, pacote base, e eu escrevo o nome do teste de ANOVA, tá? E aí ele vai gerar o resultado. O critério de decisão também é pelo p-valor, né? Então, os testes estatísticos, o critério de decisão é pelo p-valor. Bom, então aqui está o resultado do teste Tukey, né? Teste Tukey, múltiplas comparações. Aqui, do modelo de ANOVA, PR, PIG, peso, PR, PIG, ração. E aqui são os testes, as comparações. A com B, A com C, A com D, B com C, B com D e C com D. A gente olha aqui, ó, no final, que é o R ajustado para o intervalo de confiança. Então, o que a gente está percebendo? Que o A com B é diferente, o A com C é diferente, todos são diferentes, né? Porque todos são menores que 0,05%, tá? Então, aí eu vejo aqui, aí eu venho aqui para um pacote PSIC, novamente, né? Para verificar, já está instalado, vamos carregar, né? Eu venho aqui com a função describe by peso, ração PIG, hora a resposta, e peso, ração, PR-PIG, peso, PR-PIG, ração. E faço, né, os testes aqui. Então, essa função é muito boa. Então, aqui é o grupo da ração A, grupo de peso da ração A, peso da ração B, C e D. Tá? Então, aqui como mostra o valor do erro padrão, eu tenho que colocar a estimativa, que é multiplicar cada um desses valores por 1,96. Então, faço a multiplicação. Bom, os livros de estatística citam que a gente tem que mostrar essa tabela comparativa de médias de uma forma decrescente, ou seja, mostrando primeiro as médias maiores, depois as médias menores. Tá? Então, eu já fiz aqui, já calculei, né? Já fiz a transformação, tá? E aí eu vou colocar a tabela das letrinhas. Aqui também, cada software, cada programa tem uma forma de gerar os seus resultados, tá? Eu achei mais interessante, então eu tenho aqui, colocar os resultados como o Biostat, uma saída do Biostat, tá? Então, assim, o que eu tenho aqui? Todos os grupos são diferentes, né? Aqui é D. Aqui é D. Deixa eu apagar isso aqui, colocar as letrinhas. Vou apagar aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é importante, né, para citar. Então, não, esse aqui é o peso C, né? O peso C, ele tem a maior média, e depois o peso D, e depois o B e o A,
tá? Então, a maior média é do peso C, 100, né? Depois é o peso D, e depois é o peso B, e depois é o peso A. Então, e todos são diferentes. Então, o peso C, ele é diferente do peso D. Então, eu mudo a letra, né? O peso C é diferente do peso B. Então, coloco outra letra aqui. E o peso C é diferente do peso A. Então, coloco a letra D. Então, fiz a comparação da primeira do peso C com todos os outros valores, né? O C com D, o C com B e o C com A. Agora eu vou fazer o D com o B e o D com o A, né? Então, o peso, aí eu repito aqui, que é a saída do biostat. O peso, mas isso tem que ser explicado no texto quando a pessoa vai ler, tá? Essas letrinhas aqui. O peso do grupo D, vou botar uma letra aqui B, tá? Ele é diferente do B. Então, vou botar outra letra aqui. Então, aqui nessa comparação do D com B, eles são letras diferentes, pesos diferentes. E que também é diferente do A. Então, eu coloco a mesma letra aqui. Eu posso colocar a mesma letra. Porque eu estou comparando o B com o D com o B e o D com o A, né? A última comparação é do B com o A, que eles são diferentes. Então, agora, eu boto uma letrinha aqui, tá? Aí, então, a comparação, o peso B é diferente do peso A, né? Então, eu posso botar a mesma letra aqui. Então, é uma forma de saída do biostat que eu acho mais interessante. O que se coloca nos trabalhos é fazer umas tabelas, uns quadros, e colocar nessa forma aqui, na horizontal, tá? Então, o A é diferente do B, que é a primeira letra, que é diferente do C, né? Ou seja, o peso C é diferente do peso D, né? Que é diferente do peso B, que é diferente do peso D. Então, a comparação desse aqui está na primeira linha. Depois eu quero comparar o peso D com o peso B. Então, eu coloco a letra B, repito aqui, a B é diferente do peso, o peso D é diferente do peso B, né? Já coloquei a letra C, que é diferente da B, na segunda linha, né? Na segunda, e é diferente do peso A, coloquei aqui. E a última comparação que eu faço é do peso B, que é diferente do grupo do peso A, né? Então, eu coloco a letra C, mas é essa terceira comparação que eu estou fazendo aqui. Então, são as duas formas de fazer, né? Então, essa é o que é as saídas que são colocadas nos trabalhos, né? Ou dessa forma aqui, ou dessa aqui em quadro, né? Ou nessa numa tabela, ou dessa aqui no quadro. Agora, o que é importante a gente verificar nesses resultados aqui, né? O que a gente verifica nesses resultados aqui? Nós verificamos nesses resultados que como é que nós iremos escolher quais são as rações melhores? Bom, as melhores rações são a C e a D, né? A C e a D são as melhores rações porque os organismos que se alimentaram tiveram maior peso com elas, né? Então, o indicativo seria aqui indicar as rações, a ração C, né? E a D ou a C apenas, certo? Ok, então. Bem, então tá, beleza. Então, essa é uma forma de calcular a nova um fator. A outra forma, pessoal, de calcular a nova um fator é utilizando o pacote Deplir. O pacote Deplir, né, que a gente vai instalar aqui para calcular. Nesse aqui, nós vamos instalar o pacote Deplir, o pacote CAR e o R-Statistics. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Eu pediria para desligar, por favor. Tá? Então, aqui no pacote, com o pacote Deplir, vamos carregar o pacote Deplir, o pacote CAR e o R-Statistics, tudo junto. Tá? Carregar e já instalar. Aqui está indicando que ele já está carregado, todos os pacotes já estão carregados. Tá? Agora eu quero mostrar essa outra forma aqui, como é que eu vou calcular, né? Fazendo por esse pacote aqui. Tá? Certo? Então, aqui. Então, eu quero outra forma de fazer a nova com fator com o pacote Deplir, né? Calculando de uma única vez a normalidade. Eu acho que eu já tinha feito aqui, né? No pacote que eu queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Um Shapiro-teste. Então, eu já tinha feito aqui, né, pessoal? Né? Já tinha feito aqui, ó. Né, o Shapiro-teste, é o que eu queria explicar. Então, eu não vou me deter nisso aqui, tá? Eu já tinha explicado ali.
certo? Isso não tem muita coisa diferente, que era isso aqui. PRPIG grupo A, era isso aqui, eu já expliquei. Né? Bom, isso aqui eu já tinha explicado. Tá? Então, não vou me deter aqui. Certo? Já fiz os testes. Deixa eu ver se eu apliquei esse teste aqui na normalidade. Bartlett teste. Aqui é outro teste. Então, aqui é outra possibilidade de fazer teste, né? Então, aqui, fazendo com o pacote Deplia, a distribuição normal, né? A distribuição, verificando a distribuição normal de todos os grupos, tá? Que era isso aqui, tá? Aqui eu fiz um comparativo, né? Queria comparar também, né? Aqui eu posso fazer um teste de homogeneidade de variâncias com outro pacote CAR, que é o Levine Test, tá? Que eu comparo o peso da variável resposta peso, né, e a variável independente a ração. Então, eu uso o Levine Test, que é do pacote CAR, né, que é um outro tipo de teste da saída que eu posso fazer, lá do pacote CAR, Levine Test, tá? Entrando com a variável resposta ali. Então, PRPIG, certo? Peso, e agora o TIL, né, PRPIG ração, tá? E eu vou fazer o teste. Então, as hipóteses H0, que as variâncias são homogêneas, e H1, que as variâncias não são homogêneas. Então, olha aqui. Eu fazendo com esse teste aqui, ó, eu obtenho a resposta, né, que eu fiz com o teste Bartlett, tá? Então, no caso aqui, eu tinha feito aqui com o teste Bartlett, para a gente mostrar aqui, né, a resposta 0,92, 52 é o mesmo resultado, fazendo com Levine Test, tá? Aqui, um detalhe, ele usa aqui o Levine Test, o default dele, calculando pela mediana, tá? Só que quando tem distribuição normal, a média é igual a moda, que é igual a mediana. Né? Então, fazendo pelo Levine Test, existe uma outra forma, outra alternativa de eu ter, né, aqui, ó, o default dele em relação à mediana. Né? Mas como nós temos valores com distribuição normal, que é média igual a moda mediana, a gente pode fazer esse teste aqui. Existe uma outra opção que eu coloco, fazer o teste utilizando, né, o Levine Test, utilizando aqui o PRPIG peso, né, PRPIG ração, teste centrado na média, tá? Na média, certo? Não é necessário fazer isso aqui, tá? Eu só estou fazendo aqui, a gente pode fazer essa outra modificação. E que vocês vão ver que tem uma pequena diferença, mas ainda não modifica, né, o fato das rações continuarem, entre os grupos continuarem sendo homogêneos, tá? Então, dá 0, 92, 91. E o teste que vocês viram ali, que é o Bartlett Test também, e o Levine Test default, 0,95, 52. Tá? Então, a diferença aqui do Bartlett, 0,95, 52. A diferença aqui do Levine Test, né? Centrado na mediana, 0,95, 52 também. E esse aqui centrado na média, 0,92, 95. Tá? Então, só queria mostrar para vocês aqui. Certo? Isso aqui, tá bom? Então, fizemos o teste, então, de ANOVA um fator, tá? Comparando, então, um fator, certo? Com 3 níveis, né? Com 4 níveis de ração. Agora, então, com esse teste, então, sendo um teste com distribuição normal, tá? Ok? Agora vamos partir para um teste de Kruskal-Wallis. Né? Kruskal-Wallis é um teste equivalente não paramétrico de ANOVA um fator, tá? Então, aqui nós temos o pH de 4 lagos, certo? A, B, C e D. Quer verificar o pH da água de 4 lagos, tá? E um Kruskal-Wallis, que é um equivalente não paramétrico da ANOVA um fator, para eu usar, que eu tenha pelo menos um dos grupos que não tenha distribuição normal, ou a variância que não seja homogênea dos grupos, né? Então, nesse caso, eu vou verificar que eu vou trabalhar com
com essa base de dados aqui, pH lago, que eu já passei para vocês, que está no 5º dia útil, tá? Então, eu já só vou abrir aqui a pasta, certo? E a pH lagos, né? Eu uso aqui a extensão read table, que está uma extensão de texto, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou verificar quais são os dados que eu tenho. Então, aqui eu tenho esses dados de pH, né? pH, 5 valores de pH do lago A, do lago B, né, do lago C. Tem uma pequena variaçãozinha aqui. Bom, aí a estrutura de dados, né, eu verifico. É uma data frame, né, com 19 observações de 2 variáveis, e tem o lago como um caractere e o pH como variável numérica. Então, eu faço a transformação. No caso aqui, essa transformação de eu escrever tudo não precisa, porque o R já vai me dar, né, em ordem alfabética. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar a variável lago, que é a pH, né, a lago, e vou transformar num factor. Só preciso fazer isso aqui, não preciso escrever tudo, só vou escrever se eu quiser modificar a ordem dos níveis. A lago, né? Pronto, aqui já está. Pronto, eu já transformei agora como factor, né? Então, se eu quiser verificar a estrutura, né? Bom, eu vejo mais rápido aqui, ó, utilizando a função str para o meu objeto A. Então, olha, já transformou, né? Variável lago como factor, 4 níveis aqui em ordem alfabética, ó, e o peso com variável numérica, né? Então, ainda se vocês tiverem dúvida e quiserem ver, vocês usem a função class para o lago. Variável lago vai mostrar os níveis, desculpa, class não. Class, isso. Vai mostrar que é um factor, tá? É que eu estava confundindo. Vai mostrar que é um factor. Né? Óbvio que você já viu aqui que é um factor, né? Eu queria mostrar que a estrutura, que essa variável, ela é que eu queria mostrar que essa variável, ela é um factor e mostrar a ordem dos níveis, né? Então, isso aqui que eu queria mostrar, tá? Não queria falar desse negócio aqui, que eu já mostrei a estrutura, não tem porquê. Então, aqui, mesmo se vocês, olhando aqui, duvidassem da ordem, vocês podem digitar a lago, que eu já transformei em factor, e pode verificar, ó, 4 níveis, A, B, C e D. Beleza, então, ótimo, tá? Só usar isso aqui para fazer a modificação da ordem dos níveis. Separo por grupos, né? Separo por grupos, tá? Eu vou criar um objeto chamado AA para guardar a separação, né, do pH dos lagos, certo? Usando os colchetes A, separar o lago. Qual lago? O lago A, né? Lago A vai entre aspas, né? Faço isso para cada um. Então, cada um eu chamei o pH do lago B de AB, pH do lago C de AC, pH do lago D de AD. Então, aqui eu salvo, né? Vejo o N amostral, calculo o N amostral aqui, tá? Calculo o N amostral, beleza, tá? Aqui verifico os dados, quais dados que eu tenho de pH, tá? E vou testar a normalidade. Novamente, né, as minhas hipóteses são que o pH dos lagos tem distribuição normal, o pH não tem distribuição normal, né? Eu coloquei em hipótese geral, mas o pH, né, o que tem que fazer, que é o pH, né, do lago A, pH do lago A, né, tem que ser aqui, pH do lago A, tem distribuição normal, fazer uma hipótese H0 para cada um, pH do lago B, né, pH do lago B, o pH do lago A, desculpa, pH do lago A não tem distribuição normal. É isso que eu tenho que fazer para cada um dos lagos, tá? Eu vou fazer do A aqui só para mostrar como é que é, né? Certo? Obviamente vocês já viram tudo isso aí, então, mas eu tenho que mostrar isso aqui. Então, o pH do lago A tem distribuição normal. Na verdade, é o pH que vai dar a resposta. O lago A tem distribuição normal, pH do lago B, pH do lago A não tem distribuição normal. E faço para as demais, né? Faço as hipóteses, né? Hipóteses para os demais grupos, tá? De lagos. Tá?
Então, eu faço o teste aqui, eu faço agora o teste de normalidade, tá? Shapiro teste, tá? E eu verifico. Então, o que acontece aqui? O peso, o pH do lago A, né, já não tem distribuição normal. Do lago B tem, do lago C não tem, e do lago D tem. Então, eu já tenho aqui pelo menos um não tem distribuição normal, já tenho pré-requisito para aplicar o teste de Kruskal-Wallis. Então, eu vou aplicar o teste de Kruskal-Wallis. Outra opção é fazer, como também utilizando o pacote D, né, e o R-Statics, para fazer daquela maneira lá, né, calculando dos grupos. Então, aqui, ó, o que eu faço? Né, já está instalado, está carregado já também, né, do meu objeto A, né, meu objeto A, agrupado por lago, né, agrupado por lago, faço o chapiroteste do pacote Statics, R-Statics, tá, e a variável é pH, tá. Então, eu também posso calcular tudo de uma maneira só. Então, eu verifico aqui que os grupos que não têm normalidade, né, que não têm distribuição normal, são grupo de pH do lago A, grupo de pH do lago C. Pronto, pré-requisito para Kruskal-Wallis. Tá, mesmo sabendo isso aí, ainda vou fazer... não, eu não vou fazer aqui bom, como eu tenho esse pré-requisito, eu não vou fazer o teste de homogeneidade. Eu vou aplicar direto o teste já de Kruskal-Wallis, né? O Kruskal-Wallis, ele vem do Kruskal teste, né, que é a variável resposta, seguido de um tio, variável independente, nome do objeto. Então, como é que eu acho ele? Né? Eu venho aqui, tá? Kruskal teste, pacote stats do R, tá? E aí eu venho coloco a variável resposta, APH, né, que é a minha variável resposta, seguido do tio, lago e o nome do objeto A, né, que guarda os dados. Aí eu vou rodar o teste também. Então, nesse caso aqui, as hipóteses são que os rankings médios, né, os rankings médios de pH, né, dos lagos não diferem, né? Então, os rankings médios de pH não diferem. No caso, é uma hipótese geral, né, o ranking médio, né, o que eu tenho que fazer aqui? A mesma coisa, né, o ranking médio de pH do lago A é igual ao pH do lago B, que é igual ao pH do lago C, que é igual ao pH do lago D, né? Certo? Aqui no caso, estou colocando aqui, ou seja, não difere, né? São iguais. São iguais ou a diferença é devido ao acaso. Aqui H1, né, eu vou colocar o ranking médio de pH do lago A é diferente, né? É diferente do pH do lago B. Eu estou botando essa saída aqui do R, tá? Não precisa vocês colocarem, só colocar que é diferente. pH do lago C, tá? Que é o sinal que é diferente no R. Tá aqui, pH do lago D, né? Não são iguais. Não são iguais ou a diferença é atribuída ao acaso. Então, eu faço o Kruskal teste aqui. O que eu verifico? Eu verifico pelo resultado é que o p-valor menor que 0,05. Né? Então, aqui eu rejeito H0, que o ranking médio, né, são diferentes, né, não são iguais. Tá? E aí, eu sei que pelo menos, né, um deles não é igual. Aí, quais o que não são iguais? Né? Quais que vão diferir? Então, eu faço o teste de Doom, nesse caso aqui, e esse teste de Doom está no pacote FSA, que é até um pacote utilizado para ciências pesqueiras, né? Então, eu vou pegar e instalar aqui o pacote. Vou instalar esse pacote, né? Tá instalando, está em vermelho aqui, tá? E aí eu vou instalar e carregar. Então, no caso,
já está instalado, né? Opa, está instalando, desculpa. Está instalado com sucesso, vamos carregar, né? E aí eu vou fazer o teste de DOM. Nesse teste de DOM aqui, como são feitas um detalhe, quando eu faço o teste de Kruskal-Wallis, os dados, né, de valores de pH que a gente tem lá, que eu mostrei já, eles vão sofrer uma transformação para postos, tá? E aí vai ser transformado para postos. Então, não vai ser gerado o resultado como média, mas sim como postos, né? Por isso vai calcular o ranking médio. E eu aplico, então, o teste DOM, né, com uma correção de Bonferroni para reduzir a probabilidade de cometer o erro tipo 1, tá? Então, o DOM teste, né, do FSA, aqui, ó, DOM teste do FSA, né, vai ser APH, que é a variável de resposta, o TIL, né, a lago, tá? O objeto A e o método, né, que é o mais usado, é o método de Bonferroni, tá? Vai entre aspas, tá? Bonferroni, tá? Ok. Então, quando se utiliza esses testes, há a tendência de rejeitar H0, quando não deveria ter rejeitado. Então, se faz essa correção de Bonferroni aqui. Aí eu gero o teste. Então, as comparações, né, são as mesmas que tu vai fazer. Do grupo A, né, vai fazer a comparação dos grupos, né, A vezes B, né, A vezes C, né, depois A vezes D, tá? Depois a B, né, faço a comparação também, B vezes C, né, depois eu comparo B vezes D, e depois eu faço a comparação vezes D, tá bom? Então, aqui, nós temos aqui a gente pode verificar aqui, pessoal, A vezes B, A vezes C, B vezes C, A vezes A vezes B, A vezes C, A vezes D, tá? Depois, B vezes C, B vezes D e C vezes D. Então, o que a gente verifica aqui? A vezes B, olhando nessa última coluna, não são diferentes. A vezes C também não, C vezes B não, A vezes D não, B vezes D são, e C vezes D não são. Então, nesse teste, a gente verificou com os Kruskal-Wallis que há uma diferença nos ranking médios, as quais o B difere do D, né? Que aqui tem o resultado menor que 0,05%. E aí eu venho com um pacote PSIC também, né? Que já está instalado aqui, obviamente, né? Mostrando que está instalado, não preciso, né? Já está carregado também, certo? Não precisa, né? Já está em uso, está dizendo aqui. E eu venho fazer o teste, a pH em relação aos lagos. Então, gero aqui, né, os valores. Então, aqui é como o teste U, né, segundo a Sônia Vieira. Então, eu posso utilizar apenas como uma representação, tá, calcular a média e o erro padrão e citar, apenas como uma representação. Mas, como eu falo que eu aplico o teste de Kruskal-Wallis, não vale, né, a referência da média do erro padrão, né? Então, só para fazer aquelas letrinhas e representar, né? Eu calculo aqui, tá? Aí eu gero aqui as letras também. Então, apenas a título de representação, de comparação, eu coloco, né? Mas eu explico no texto que isso pode ser feito apenas para representar, né? Porque, na verdade, não temos uma situação que estamos calculando média aritmética, tá? Certo? Bom, aqui eu queria mostrar para vocês também, então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o teste, nós fizemos o teste com as variáveis, né, com a variável pH e lago, e era um caractere, e a gente transformou em factor. Eu quero mostrar para vocês que dá para fazer também como como caractere, a variável sendo um caractere. É claro que o recomendado é transformar em factor. Mas só quero mostrar os resultados, como é que fica. Aqui eu utilizei a mesma base de dados, chamei de um outro objeto, chamei de B. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu
vou fazer o teste sem transformar a variável lago para factor. Mas o certo é fazer, né, utilizar como factor. Eu vou fazer como caractere, e apenas para mostrar os resultados, como é que ficam para vocês. Tá? Então, B, agora o peso lago está aqui, tá? Nesse objeto B, ok? E aí nós temos as variáveis aqui. Aí eu separo por grupos, né? Então aqui eu sei que aqui, ó, que nós temos essa data frame B, né? Onde o lago é um caractere, o pH, um valor numérico. Eu não vou modificar, eu vou transformar para fator. Então aqui eu separo os grupos, tá? Vejo o N amostral, né? Os grupos são esses aqui, normal. Aí estão como caractere, tá? Aí eu vou fazer no teste de normalidade. Então, aí agora eu quero mostrar para vocês aqui. Vou pegar o resultado do teste que eu transformei para um factor para mostrar para vocês, tá? Esse aqui é a pH. Vou botar um do lado do outro lá para ver. E não dá diferença, né? Mas recomendo vocês a fazerem o teste utilizando o transformação de factor. Então aqui, ó, aqui com os dados, com o dado lago transformado para factor, né? Então aqui o resultado B, né? O resultado B é como caractere. Olha, grava o resultado BA, né? Grupo B, pH do lago, o grupo B, o objeto B, o pH do lago A. Agora vamos comparar com um dado, olha aí, p-valor, né? 0,03535. Aqui está como factor. Aqui está como caractere, mesmo resultado, né? A mesma coisa do comparar o B. Guarda o resultado do B, né? 0,1149 com o factor, né? 0,1149 também. Então dá o mesmo resultado, se você converter para factor ou deixar em caractere, mas a recomendação é que a gente trabalhe com factor, tá? Bom, o teste de Kruskal-Wallis aqui, também, teste de Kruskal-Wallis que eu vou fazer, sendo o B agora um caractere, né? O resultado do teste rejeita H0007794. Agora, com o lago sendo um factor, é o mesmo resultado. Tá? Então, ou seja, pode trabalhar como caractere ou factor. Mas eu, né, seguindo, né, a maioria, a gente vai trabalhar recomendo trabalhar com factor. Né? Aqui, ó, mesmo resultado, né, o teste das diferenças de médias, né? Se a gente for fazer aqui, copiar aqui, só mudar aqui para o objeto, dar o objeto aqui para comparar o teste também, tá? Objeto A. Então, a gente vai comparar aqui de um teste também, ó. Então, a gente tinha achado lá no A, que era o factor, né? Que o B com o D tinha diferença, né? 0,05. Aqui também, ó. A gente sabe que é caractere, né? Que o lago é caractere agora. Também, o mesmo resultado, tá? Então, só para mostrar para vocês como pode ser usado como caractere como factor. Mas recomendo, né, vou seguir como a maioria está seguindo, transformar a variável categórica em factor, tá? Certo? Então, pessoal, vamos dar uma parada e aí a gente segue para a nova 2 fatores e depois correlação e regressão, tá bom? Tá tudo ok? Vamos dar uma parada? Tudo ok, professor, tranquilo. Tomar um café, né, fazer um lanchinho aí para repor as energias novamente. Então, vou parar aqui, tá? Parar a gravação.